Pronto. Amém, gente? Hoje a gente vai ler lá em... Deixa eu apoiar aqui. Nós vamos ler hoje lá em Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Logo depois de Mateus, tá? Mateus, Marcos, capítulo quê? Capítulo 8, versículo 22. A minha tradução, deixa eu consertar aqui, ficou legal. A minha tradução vai ficar um pouquinho diferente da de vocês, mas está falando sobre o mesmo assunto. Não tá legal. Vocês têm Bíblia também? Porque se tiver Bíblia de providência, a Bíblia para você também. Tem? Vocês têm? Não? Me lembra que eu vou trazer uma para cada um. Eu vou dar aniversário para ela. Aí, pronto. Ela vai aniversário hoje. É aniversário hoje? Ah, parabéns. É mesmo? Que bom, tá fazendo quantos anos? Hoje. 11? Eu vi uma foto que a Andressa colocou de vocês. Estava em Carabebus? Eu vi lá da ONG, né? Eu vi, muito legal de recolher os frascos de desodorante, né? Então, como eu fui em Carapebus, eu vi a Andressa passando, até mexi com ela. Mas você me lembra, semana que vem eu vou trazer de presente de aniversário para você uma Bíblia. Ela não é muito grande, mas você não precisa de óculos, então dá para ler. Vou trazer uma para você também, tá bom? Marcos 8, 22. E no final do culto a gente canta parabéns para você. Marcos 8, 22. A gente vai falar hoje sobre a cura do cego de Betsaida. A minha tradução está um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Amém? A minha tradução é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Esse texto, ele narra a história de uma das curas, de muitas curas que Jesus realizou durante a sua vida, mas de forma muito específica sobre um cego que ele teve digamos que assim, um processo de cura que foi diferente de outros que Jesus também havia curado. Teve um outro cego que Jesus vai lá, passa tipo que um barro no olho dele, pede para ele lavar num tanque. Teve um outro que Jesus ora por ele e ele é curado. E esse daqui foi diferente, porque Jesus ele tem uma atitude que é bem esquisita, né? Jesus cuspiu no olho do homem, está escrito aqui na Bíblia. E a gente vai conversar sobre o que aconteceu e sobre não necessariamente a cegueira física, mas também a cegueira espiritual que tem assolado muitas pessoas, tá bom? Então a gente percebe aqui, ó, lá no versículo 22, diz o seguinte: eles foram para Betsaida. Quem eram essas pessoas? Jesus, seus discípulos, os seus apóstolos, as pessoas mais próximas deles. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Olha que interessante, as pessoas conheciam a fama de Jesus, as pessoas sabiam quem Jesus era. Então, sabendo que Jesus ele tinha autoridade e poder sobre as doenças e sobre as enfermidades, eles viram que tinha um homem que necessitava de cura nos seus olhos. O que eles fizeram? Vamos levá-lo até Jesus, não é? Quando a gente, por exemplo, tem um enfermo e você sabe que existe um médico que é muito bom, qual que é a nossa reação? Qual que é a nossa atitude? Pegar o enfermo e levar até o médico, correto? Então, Jesus, ele era o médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos. Então, as pessoas, sabendo que Jesus, ele curava de todos os tipos de enfermidade, o que eles fizeram? Eles foram lá e falaram: olha, é o seguinte, tem um homem que tem poder de te curar, tem um homem que pode restaurar a sua visão. Eles pegaram aquele cego e conduziram eles até a pessoa certa, que era Jesus. No 23 diz o seguinte: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. O que Jesus fez? Quando aquelas pessoas pegaram o cego pela mão e levaram ele até Jesus,
Jesus ele achou por bem não realizar a cura no meio daquele povoado. Imagine que o povoado fosse como se fosse aqui na rodagem. Qual foi a atitude de Jesus? Você vai ser curado fora do povoado. A sua visão será restaurada num outro ambiente, num outro local. Então Jesus pegou aquele homem pelas suas mãos e o conduziu. Agora, a distância, a Bíblia não deixa claro, mas certamente não era nada muito próximo. Eles foram caminhando e durante o caminho provavelmente Jesus devia estar conversando com aquele homem talvez conversando com Jesus, e certamente, se Jesus o tomou pela mão, ele foi guiando. Por quê? Porque o cego ele não conseguia discernir o caminho, não sabia para onde ele estava indo. Então Jesus direcionou aquele homem e foi juntamente com ele para fora ali daquele povoado. E a gente vai perceber que o ir para fora do povoado é algo de uma extrema importância. Por quê? Porque lá na frente a gente vai ver que Jesus ele dá uma advertência explícita que após ele ser curado, que ele não voltasse para o povoado. Por que a gente está falando isso? Porque hoje está todo mundo enxergando aqui. Não tem ninguém que é cego, não tem ninguém que tem problema nas vistas. Hoje em dia, quando alguém tem algum problema na visão, é muito fácil ir a um oftalmologista, colocar um óculos, colocar um colírio. Naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, se a pessoa tivesse alguma dificuldade na vista, por exemplo, nascesse com dificuldade na visão, com seus olhos não em perfeito estado, a tendência era o quê? A pessoa, com o passar do tempo, fosse perdendo a vista, de tal modo que chegasse à cegueira completa. Talvez tenha sido o caso desse homem. Talvez ele tivesse nascido com a sua visão perfeita e com o passar do tempo a pessoa foi perdendo a vista e pelo fato de não ser tratado ele ficou completamente cego. Mas hoje em dia, aqui não tem ninguém cego, graças a Deus. Mas existe uma cegueira que continua assolando as pessoas de modo geral, que é a cegueira espiritual. Que é a cegueira que não é física, mas são pessoas que estão numa condição de cegueira espiritual. Que elas enxergam tudo, elas estão vendo tudo como nós vemos, mas os seus olhos espirituais estão fechados. Elas não conseguem discernir as coisas espirituais das coisas físicas, ou às vezes estão sendo conduzidas de modo que não estão indo para o caminho de Jesus Cristo. Quantas pessoas a gente conhece, por exemplo, que você vai conversar com ela sobre um assunto espiritual e ela está completamente cega. Ela não consegue entender absolutamente nada. Você fala sobre Jesus, ela não consegue ter a fé necessária para acreditar em Jesus. Você chama ela para vir na igreja, ela também não tem fé o suficiente de vir na igreja. Você fala sobre um texto bíblico e ela não consegue entender ou discernir absolutamente nada disso. Não tem muita gente por aí dessa forma? Tem. E o que é isso? É a cegueira espiritual. Essas pessoas não estão cegas fisicamente, mas os seus olhos espirituais estão fechados. Elas não conseguem entender. Principalmente pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, elas têm uma dificuldade muito grande. Eu não sei aqui como foi o processo de conversão de vocês, mas certamente antes de vocês aceitarem a Cristo, talvez vocês nem acreditavam muito, ou acreditavam mais ou menos, ou não levavam determinada coisa muito a sério. Depois que a gente se converte, a gente vai perceber o estado que a gente se encontrava. Poxa, como que eu era cego? Como que eu estava preso? Como eu estava perdido? Como eu estava naquela condição e eu não conseguia ver? Isso não é só algo espiritual, mas isso também, às vezes, são em algumas situações na nossa vida, que lá na frente você vai falar, puxa vida, por que eu não vi isso? Não é assim? Por que eu não agi de tal maneira? Por quê? Porque a gente estava cego por aquilo dali. E às vezes a gente fica cego por uma série de coisas e enxergando. Quer ver? Às vezes você está num caminho e isso acontece muito com quem dirige. Vocês dirigem, né? Agora, vocês que dirigem, a gente que dirige, a gente tem uma visão do caminho. O passageiro ele tem uma outra visão. Tanto é que quando você vai para o mesmo lugar que você costumeiramente vai dirigindo, você vai de carona, você vai começar a ver uma paisagem que você não via. Por quê? Porque você não está prestando necessariamente atenção ali no volante, na estrada, e você começa a ver, poxa, tem um prédio aqui, eu nunca vi esse prédio, tem uma casa de segundo pavimento. Ou quando a gente vai de ônibus, por exemplo, e no ônibus, como ele é mais alto, você consegue ter uma visão mais ampla de outros lugares. E
eram coisas que a gente não estava vendo, porque a gente estava cego para aquelas coisas. E da mesma forma, assim é com as coisas de Deus. Às vezes a gente está enxergando de uma forma muito fechada, uma forma muito resumida, e a gente não consegue enxergar no macro. A gente não consegue ver as coisas necessariamente como elas são. E tem muita gente por aí que está cega. A coisa está do lado dela, está na frente dela, e ela não consegue enxergar. O recurso que ela precisa está na frente dela, e ela não consegue ver. Aquilo está ali quase que tombando em cima dela, mas ela não consegue ver. Aí você para explicar, ela não entende. Aí você fala, não, fulano, age dessa forma, faz isso, faz aquilo, e fulano não consegue fazer. Por quê? Porque ele não está vendo como você vê. Você que está de fora consegue ter uma visão, mas às vezes quem está dentro do problema não vê a solução. Geralmente assim, quem está fora, a pessoa está vendo o problema ali, e ela consegue às vezes apontar um caminho, uma solução, a resolução do problema. Quem está muito dentro do problema não consegue ver a solução. Tanto é que aqueles homens pegaram, conduziram o cego até quem? Até Jesus, que Jesus poderia curá-lo. Mas Jesus percebeu que talvez aquele povoado estivesse influenciando diretamente no processo de cura dele. Por quê? Porque tem muita gente que, quando estão próximas de nós, ao invés de nos aproximarem de Cristo, nos distanciam. Ao invés de nos ajudarem, nos atrapalham. Às vezes a mesma pessoa que te conduziu para a igreja, te falou da igreja, é a mesma pessoa que, se você não tomar cuidado, ela te tira da igreja. Por quê? Porque ela fala, não, fulano, vamos lá na igreja, porque a gente falou no início do culto. Vamos lá na igreja, vamos. Aí chega lá na igreja, essa pessoa te levou para a igreja, ela tem um mau testemunho. Se você olhar para essa pessoa, você desvia. Por quê? Porque ela fala uma coisa, mas age de outra forma. Então, é necessário que nós sejamos conduzidos por Cristo para fora desse tipo de gente, para fora desse tipo de povoado. Pessoas que nos distanciam e nos afastam de Deus. Pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, lá na frente serão as mesmas que, se nós não tomarmos cuidado, elas nos porão para fora da igreja. Entende? Por quê? Porque estão cegas. Não cegas fisicamente, mas cegas espiritualmente. Então Jesus, identificando que aquele lugar não era um lugar apropriado para ele estar, leva ele para fora. Agora, muita coisa na nossa vida para acontecer, para andar, para sermos curados, para obtermos resposta, Jesus ele também precisa nos tirar de certos ambientes, de certas companhias, porque são essas companhias, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. A Bíblia diz sobre isso. A Bíblia em Salmos 1 fala, não andem no caminho dos ímpios, não se assentem na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque se eu passar a andar com pessoas ímpias, daqui a pouco eu sou igual a eles, me tornarei igual a eles, pelo exemplo, não é verdade? Já viu, por exemplo, pessoas que têm o hábito de falar palavrão? Ela fala sem perceber. Vai falando, e ela não consegue perceber até que ela entra num ambiente que ninguém fala palavrão. Quando ela fala, ela, puxa, falei. Mas por quê? Porque ela fala, por que ela fala? Porque ela vê outra pessoa falando. Ela vê outra pessoa falando. E daí a pouco, sem perceber, ela começa a falar e ela nem se toca mais o nível que ela se encontra. Da mesma forma, são em diversas outras áreas da nossa vida. Para que a gente tenha a nossa vida transformada, a gente precisa sair de certos ambientes. Porque não é suficiente nós estarmos aqui somente na terça-feira, se a maior parte do meu tempo eu passo com pessoas que mais me distanciam de Deus do que me aproximam. Se eu pretendo desenvolver determinada área da minha vida, eu preciso me aproximar de pessoas que estão caminhando para o mesmo objetivo que o meu. Se eu tenho um objetivo, a dona Antonieta tem um objetivo, o Kelson tem um objetivo, o nosso objetivo é semelhante, mas o de vocês é diferente, vai fazer sentido eu ir no mesmo caminho de vocês? Não. Por quê? Porque um está indo para o norte, ou está indo para o sul. Então, se o nosso objetivo é nos aproximarmos de Deus, que é o fato de estarmos aqui hoje, eu preciso estar próximo de pessoas também que queiram esse mesmo objetivo. Porque senão, eu quero me aproximar de Deus, mas eu estou com pessoas que estão indo para contra a palavra de Deus, eu estou me distanciando de Deus. Então, Jesus ele tirou aquele homem, provavelmente aquelas pessoas que o conduziram até Jesus foram pessoas que como é que eu posso explicar? O papel delas era apenas de apresentar aquele homem a Jesus, mas depois Jesus ele falou
gente vai para fora do povoado. Nós vamos para um outro ambiente. Lá eu vou falar com você, lá eu me manifestarei a você. Então, a gente entende o seguinte: se eu pretendo me aproximar de Deus, da sua palavra, se eu pretendo ter a minha vista 100% restaurada, ou qualquer uma outra coisa na nossa vida, eu preciso me distanciar de certas companhias. Aí você vai lá, é nesse momento que a gente para pensar, com quem que eu estou andando que está me afastando de Deus? Quem são as companhias que estão me distanciando de Deus? Não necessariamente são pessoas também, mas às vezes coisas que estão me distanciando de Deus. Às vezes, por exemplo, o celular está me afastando de Deus, a televisão está me afastando de Deus, o rádio está me afastando de Deus, ou às vezes pessoas mesmo estão me afastando de Deus. Às vezes um colega no trabalho, um amigo na escola, às vezes até um parente. Tem muitos parentes que passam por vocês que nos afastam de Deus ao invés de nos aproximar. Que às vezes é aquele parente que chega só para falar problema para você. Ele nunca te procura para falar uma coisa boa, para contar uma conquista, mas sempre que tem um problema ele sabe te procurar. E às vezes a gente fica sem jeito de cortar, né? A nossa casa é um lugar de bênção, mas a gente tem que tomar um grande cuidado com o que a gente leva na nossa casa, porque da mesma forma que a bênção ela se propaga, a maldição também. Já viu pessoas que quando param para falar com você só fala de problema, derrota, doença, de uma série de coisas que não vão te acrescentar em nada? Aí eu te pergunto, nós somos descarte de alguém? Não. Nós somos lixo de alguém? Não. Mas às vezes a gente para e permite que essas pessoas fiquem só soltando problemas. Aí na hora que você vai ver, você está com um problema que não é seu. Você está carregando um problema que você nem sabe de onde veio. Veio de onde? Veio dessas pessoas que provavelmente, às vezes nós damos liberdade e às vezes a gente fica sem jeito. Mas, por exemplo, se você percebe que o problema você não é capaz de solucionar, você fala, olha, fulano, me desculpe, mas eu não posso te ajudar com isso. Isso não é ser indelicado, não é falta de educação. É de fato a pessoa entender que nem tudo ela tem que falar com a gente. Às vezes a pessoa abre coisas pra gente que, por exemplo, uma coisa que é terrível, que as pessoas têm um péssimo hábito, fofoca. A pessoa vai te procurar para falar da vida do outro. Aí você para ouvir, na hora que você vai ver o problema do outro está te afetando. E às vezes não foi nem aquilo que aconteceu. Aí a gente passa a ter uma visão do outro que nem é verdade. Às vezes é a visão daquela pessoa. Entende? Então assim, a gente precisa aprender a cortar determinadas amizades, determinadas coisas que nos afastam de Deus. Porque Jesus ele está pegando na nossa mão e está falando o seguinte: olha, Israel, eu estou tirando você daqui, estou te levando para fora do povoado, correto? Jesus pega na minha mão. Mas Jesus está segurando essa mão aqui, mas essa outra mão aqui eu estou no mundo. Jesus ele vai ficar insistindo comigo? Não, ele vai soltar minha mão. O que Jesus falou com a mulher de com Ló e a sua família? Ó, vocês vão sair de Sodoma, eu vou destruir esse lugar. E a única recomendação, vocês não podem olhar para trás. O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. Por quê? Ao mesmo tempo que ela estava querendo as coisas de Deus, ela estava querendo as coisas do mundo. Estava lembrando daquilo que estava distanciando ela de Deus. O que aconteceu? Ela se transformou numa estátua de sal. E assim somos nós quando a gente segura na mão de Deus e seguramos na mão do mundo. Eu seguro na mão de Deus e seguro na mão das companhias. Você acha que Deus vai ficar brigando com a gente? Não. Deus ele não precisa da gente. Somos nós que precisamos dele. Jesus ele vai lá e toma na nossa mão. Só que se eu não solto a mão de determinadas amizades, de determinadas pessoas, eu me tornarei igual a elas. Então, para que a cura, aí não é só física, mas é espiritual, para que o milagre aconteça na nossa vida, eu preciso sair desse povoado. Agora, sai do povoado, não, agora eu vou mudar da rodagem. Não. Você pode morar muito bem aqui, mas com a sua mente completamente diferente. Com a sua mente expandida. Com a sua mente em Cristo. Você pode estar, por exemplo, num ambiente de trabalho, onde todo mundo lá, por exemplo, é corrompido, e você não se corromper. Por quê? A sua mente não está naquele lugar. O seu coração não está. Por isso que Jesus ele fala, não acumulem tesouros na terra. Acumulem tesouros no céu. O tesouro nosso não deve estar na terra. Nosso tesouro está no céu. Porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração.
Ou seja, se o meu coração ele está em Deus, eu posso estar em qualquer ambiente. Porque o ambiente ele não me afetará. Agora, se o meu coração não estiver em Deus, eu serei afetado. Obviamente, isso fala sobre onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, onde está a nossa mente. Mas tem certos ambientes que eu posso estar, mas eu não devo ficar. Eu passo por ele. Por exemplo, se eu trabalho, eu não tenho como sair do meu serviço. Mas, por exemplo, determinados lugares que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vai ter uma festa e eu posso escolher ou não ir. O trabalho eu tenho escolha? Não, eu tenho que trabalhar. Não tem? Eu vou escolher com que eu trabalho? Não. Aquilo dali não depende de mim. Mas a festa eu tenho o poder de escolha. Então, se eu vou numa festa, eu sei que lá naquela festa Deus não vai ser exaltado, e as coisas que acontecem com na festa, por exemplo, são incompatíveis com a palavra de Deus, é certo eu estar ali? Não. Ah, mas eu vou falar o seguinte, não, mas o meu coração está em Deus. Mas nós já fomos sabendo que aquilo dali não era ambiente para a gente. Entende? Então nem todos os ambientes são para nós. Agora, suponhamos que eu estou indo por um caminho e tem uma obra de feitiçaria na rua. Eu preciso ter medo? Não. Absolutamente nenhum. Por quê? Porque o meu coração não está naquilo. Aquilo dali não vai pegar em mim. Tem gente que não, misericórdia, não vou passar perto dele. Não, pode passar sem medo. Aquilo dali não vai acontecer nada com você. Agora, você não pode ir intencionalmente num ambiente que você sabe que Deus não vai adorar. Conseguiram entender? Então, para que a cura e o milagre aconteça na nossa vida, necessário é que saiamos de determinados ambientes. Aí o que Jesus ele faz? Lá no versículo 23 ainda. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhes a mão, Jesus lhe fez uma pergunta. Olha que atitude diferente, né? Porque geralmente Jesus ele poderia chegar, olhar para aquele e falar, seja curado, seja liberto, seja livre, abra os seus olhos, como ele fez com outros cegos. Mas Jesus ele tem uma atitude completamente diferente e incômoda. Quem gostaria de levar uma cusparada no olho? É incômodo, né? Que coisa mais esquisita de Jesus, né? Jesus ali foi, entre aspas, sem modos. Gerou incômodo? Gera. Alguém gosta de... Quando às vezes alguém fala perto de você e fala babando, não é ruim? Imagina levar um cuspe, né? Você precisa ter muita paciência, mas por quê? Porque o cuspe gera incômodo. Mas aqui o cuspe, o cuspir ali não era... Jesus obviamente cuspiu ali de fato, não tem nenhuma conjectura. Mas esse curso para a gente hoje é o que? A palavra. A palavra de Deus, ela gera incômodo na gente. Ela machuca. Porque se eu falar com vocês apenas coisas boas, não vai haver evolução nenhuma. A gente não cresce. A gente cresce quando somos contrariados. Como que o filho ele cresce tendo uma boa educação saudável? Quando ele recebe não. Você fala tudo sim para o seu filho? Não fala, senão ele vai crescer rebelde, daqui a pouco está fazendo o que dá na cabeça dele. Por isso tem muitos filhos que estão completamente perdidos. Por quê? Porque os pais não educaram. Falaram que tudo podia, tudo devia, e não cobravam e não falavam absolutamente nada. Agora, o crescimento ele vem quando existe não, quando somos contrariados, quando somos questionados, quando existe esse incômodo. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes, ela corta para os dois lados. A espada, ela é o quê? Ela é uma arma que machuca ou não? Machuca. Leva uma espada, às vezes a gente faz um cortezinho de nada numa faca, incomoda. Agora imagina uma espada de um soldado, por exemplo. Por quê? Porque a espada ela machuca. A espada é para cortar, a espada é para ferir. E é essa ferida que cura a gente. A igreja não é um lugar que eu vou vir aqui, nossa, hoje eu estou precisando ouvir uma palavra de Deus, aí eu venho, escuto um sermão maravilhoso, volto para casa e nada acontece. Aqui nós seremos o quê? Questionados, contrariados, vai ter não. Tem mais não do que ensinar a palavra de Deus. Os 10 mandamentos são coisas que a gente não pode explicitamente fazer. Não farás isso, não farás aquilo, não farás isso, não... Entende? Então a palavra de Deus a gente vai receber mais não do que sim. Porque é com isso que a gente cresce. Então, é através disso que existe crescimento e cura. Então, esse cuspe de Jesus, para a gente hoje, é o que? É a palavra que gera incômodo. Quando eu leio a palavra de Deus e a palavra de Deus ela me incomoda, é nesse momento que eu preciso mudar. É nesse momento que eu preciso crescer. Nesse momento que eu tomo a atitude do seguinte: eu vou para o próximo passo ou eu deixo a Deus.
Muita gente, quando é ferido pela palavra, essas pessoas desistem. Você se lembra quando Jesus ele multiplica pães e peixes? Ali na multiplicação todo mundo comeu, coisa maravilhosa, né? Essa parte boa todo mundo gosta. Aí Jesus fez o que? Ele começou a apertar o discurso dele. Ó, assim, se vocês não comerem minha carne e meu sangue, vocês não têm parte comigo. Naquele momento, o que aconteceu? Todos foram embora. Por quê? Porque a palavra incomodou. Eles foram feridos pela palavra de Jesus. Naquele momento, todos eles, com exceção dos 12, foram embora. Somente os 12 ficaram. E Jesus ainda foi mais duro ainda com eles. Por quê? À medida que a gente vai amadurecendo, Jesus ele vai tratando com a gente como se fosse assim, ó, você já não é mais criança, agora eu posso agir mais sério que você, posso falar mais duro, posso ir mais à frente. Então, com os 12 que ficaram, que não desistiram no primeiro processo, o que ele falou? Se vocês quiserem, vocês também podem ir. Aí Pedro ele toma a palavra e diz o seguinte: Senhor, nós não temos um outro caminho, só tu tens as palavras de vida. Pedro sabia que aquela palavra doía, machucava, mas fazia, gerava crescimento, gerava cura, gerava a transformação deles. Só que, qual é o nosso problema? Quando a palavra de Deus ela nos fere, a gente pensa que é algo pessoal, por exemplo. Por exemplo, eu fui lá falar uma coisa dura aqui. Aí o que acontece? Poxa, Israel hoje foi duro, né? Será que foi Israel ou foi Deus? Porque quando é duro, a gente coloca na minha figura aqui, que hoje eu estou falando com vocês, não, Israel foi duro. Mas quando foi bom, a gente fala que é Deus. Quando é duro, a gente fala que é o homem. Não é? Só que através desse incômodo que haverá o crescimento da gente. Aí você vai falar, poxa, a palavra foi dura, mas eu precisava ser corrigido. Por quê? Essa correção é que demonstra o amor de Deus. Porque Deus ele ama, Deus ele corrige aqueles que ele ama. Deus ele não corrige quem ele não ama. Já viu? Você corrige o filho dos outros? Por quê? Porque são seus filhos. Né? Você pode até dar um conselho e tudo mais. Você não vai corrigir como você corrige seus filhos. Deus ele corrige os seus filhos. Se nós temos a Deus como nosso Pai, nós teremos muito mais correções do que qualquer outra coisa. Deus, ele o tempo todo irá nos corrigir e nos colocar no caminho. Para que ele nos coloque no caminho, é necessário que nós sejamos feridos por essa palavra. Mas olha que coisa maravilhosa, a mesma palavra que fere é a palavra que cura. A mesma palavra que machuca é a palavra que restaura, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Jesus ele disse o seguinte: vocês já estão limpos pela minha palavra, pela palavra que vocês têm falado. Então essa palavra que nos fere é a mesma palavra que cura. Alguns procedimentos médicos, por exemplo, eles são realizados através da dor. Hoje em dia existe anestesia, antigamente não tinha. Então se a pessoa, por exemplo, fosse lá e soltasse a rótula do joelho, o que acontece? Já viu o jogador de futebol? Está jogando futebol e a rótula sai, sabe? Aquela coisa horrorosa. O que acontece? O que os médicos vão lá e fazem? Eles ficam lá alisando? Não, vai lá e estica o camarada, o outro segura a mão do outro e coloca o joelho de volta. Dói ou não dói? Muito. Dói demais, é uma dor absurda. Talvez a dor de colocar de volta seja mais dolorida do que a dor de que saiu. Mas o que acontece depois que coloca de volta? Alívio. Meu joelho voltou para o lugar. Não é assim? Da mesma forma é a palavra de Deus com a gente. No momento que Deus ele corrige, dói. Mas depois fala, graças a Deus, Deus ele me corrigiu. Por quê? Ele me colocou no lugar novamente. Eu fui corrigido e isso demonstra o amor de Deus por nós. Nós só corrigimos pessoas próximas da gente. Quando você não tem proximidade nenhuma, você não está nem aí para a pessoa. Por quê? Não tem nada a ver com a vida dela. Agora, Deus ele demonstra o seu amor através das correções. Então, esse cuspir é o quê? É a palavra que gera incômodo, que gera, que machuca, que mexe com o nosso ego. Todo mundo tem um ego. Não é? É ruim? Não, todo mundo tem um ego. Mas agora mexe naquilo que é o seu ego. Você se sente ferido, você se sente ali e tal. Mas é essa condição diante de Deus, não é outras pessoas. É Deus que nos corrige. Então, é isso que gerará em nós cura espiritual, os nossos olhos espirituais serem abertos. Por quê? Quanta gente dentro da igreja que está cega? Muita gente dentro da igreja que está cega. Aí você vai ver e fala, meu Deus do céu, como que fulano age dessa forma? Como que fulano
está indo na igreja e está tão cego, parece que está pior do que antes, está fazendo coisas. Por quê? Porque ele tinha práticas erradas no mundo, agora ele tem práticas erradas na igreja. Quanta gente cega, por exemplo, é um exemplo, gente cega, que coloca o outro no inferno. Depois que ele foi para a igreja, agora só ele vai para o céu e todo mundo vai para o inferno. Por quê? Esse camarada está cego, pensando que está enxergando. O pior cego é aquele que não quer enxergar, que ele pensa que está vendo, mas ele está vendo algo errado. Então, tem muita gente dentro da igreja, muita gente dentro da religião, usando a Bíblia, propagando a sua cegueira, porque estão cegos, não conseguem ver. É o texto que foi mencionado ali no início do culto, Apocalipse 3. Qual que é a advertência de Jesus para aquela igreja? Olha, vocês estão cegos. Ou seja, se Jesus ele deixou isso escrito em sua palavra, naquelas cartas, é porque continua nos nossos dias a cegueira continua a perpetuar nos nossos dias. Muita gente dentro das igrejas sendo enganadas por homens, por pessoas, por falsos profetas. E eu só não serei enganado se eu tiver a palavra de Deus nas minhas mãos. Por quê? Porque se eu não tiver a palavra de Deus nas minhas mãos, qualquer pessoa pode me enganar. Qualquer pessoa pode vir aqui e falar qualquer coisa. Mas se eu tenho a palavra de Deus nas minhas mãos, ninguém me engana. Ninguém me passa para trás. A Bíblia diz que o povo perece, ou o povo morre, por falta de conhecimento. Então a gente tem que buscar esse conhecimento. E a advertência de Jesus ali para a igreja de Laodiceia é o seguinte: vocês estão cegos. Aconselho que vocês comprem o quê? Colírio. Para quê? Limpar os olhos. Era uma cegueira temporária. Porque colírio ele não cura de cegueira de fato. Mas às vezes os nossos olhos vão ficando embaçados. O que aconteceu? Sei lá, às vezes, não sei se vocês andam de moto, quando você está andando de moto, vem aquele bichinho no seu olho. Às vezes um bichinho mínimo. O que acontece? Você não enxerga daquele olho naquele momento. Às vezes eu estou na rua, cai um bichinho no meu olho, eu fico incomodado até chegar em casa e lavar o meu olho. Por quê? Eu fiquei cego? Não, mas é uma cegueira temporária, eu não estou enxergando completamente. Da mesma forma, às vezes, algumas coisas fazem com que a gente fique cego temporariamente. Mas existe restauração através da palavra, que a palavra de Deus vem e limpa os meus olhos. Ela abre a minha visão, ela abre os meus sentidos, ela faz com que eu consiga enxergar além daquilo que está escrito na letra. E ninguém poderá me enganar. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus nas mãos. Então, Jesus ele pergunta para aquele homem no primeiro ato, quando ele encosta no olho e põe as mãos de cima: o que você está enxergando? Você está vendo alguma coisa? Lá no 24 ele diz o seguinte: ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. A visão dele estava correta ou não? Ser humano é árvore? Fácil, gente. Ser humano é árvore? Não. Imagina, eu chego aqui e começo a ver um monte de árvore. Ali é uma bananeira, outro é uma mangueira, outro é uma laranjeira. Está certo? Não. Pois você não está chegando bem. Ou seja, no primeiro momento, aquele homem não estava enxergando da forma correta. Ele já estava enxergando alguma coisa, mas o relato dele mostra: eu não estou vendo perfeitamente. Aí eu trouxe até aqui 2 óculos. Pode dar exemplos para vocês. Eu não tinha óculos de grau, trouxe 2 óculos escuros. Suponhamos que, deixa eu trocar aqui, esse aqui seja o meu óculos e esse óculos aqui seja da Dona Antonieta, por exemplo. Eu pego o óculos da Dona Antonieta, eu vou enxergar correto? Não. Eu vou enxergar alguma coisa? Vou. Mas corretamente? Não. Por quê? Porque o óculos não é meu, correto? E aquele homem, naquele momento, ele diz o seguinte: olha, eu não estou enxergando corretamente. Estou vendo o homem como árvores, estão andando como árvores. O que acontece? Nós temos sempre 2 opções. Existe o nosso óculos, existe o óculos de Cristo. Qual que eu devo utilizar? O de Cristo. Só que o grande problema é que na maioria das vezes eu quero utilizar os meus óculos. E através dos meus óculos eu quero enxergar as coisas de Cristo. Mas, qual que é o mistério para a gente? Utilizar os óculos de Cristo. Por quê? A pessoa te fez um mal, qual que é a sua vontade? A pessoa foi lá e te deu uma palavra dura. A vontade é o quê? Retrucar, não é? De dar uma em seguida. Esses são os óculos de Cristo?
Não, são os meus óculos, porque é a minha vontade. Por isso que ele falou, olha Jesus, eu estou vendo homens como árvores. Ele estava vendo a partir de sua visão. A gente não está tratando aqui sobre um assunto físico, a gente está falando sobre algo espiritual. Eu preciso sempre utilizar os óculos de Cristo, porque os meus não me levarão muito longe. Como é que eu vou ler a palavra de Deus com a minha visão? Eu vou entender alguma coisa? Vamos lá para a Bíblia. Em Atos, a Bíblia diz que havia um eunuco que estava lendo a Bíblia, Isaías, ele não estava entendendo absolutamente nada até que Filipe fosse lá e explicasse para ele. Por que o eunuco não estava entendendo? Porque ele estava tentando entender com os seus óculos, com a sua razão, e as coisas espirituais a gente não discerne com a nossa visão. Todas as vezes que eu quiser tentar explicar alguma coisa de Deus a partir da minha visão, eu vou fracassar. Quer ver? A gente consegue explicar milagre? Explica um milagre. Tem como explicar? Não tem. Os cientistas ficam malucos. Por quê? Porque o cientista precisa de uma prova física, algo concreto, e milagre não tem como provar. A gente não consegue provar um milagre, a gente consegue viver o milagre. Provar um milagre, prova a cura de alguém, pessoa que foi curada milagrosamente por Deus. Tem como? Não. Por quê? Porque eu não tenho como explicar a partir da minha visão, mas eu posso explicar a partir da visão de Cristo. Então, todas as vezes que nós estivermos tendo uma visão que é diferente da visão do Evangelho, eu estou vendo a partir da minha visão, da minha ótica, da minha visão de mundo. Só que eu preciso ver com os olhos de Cristo. Eu só vejo com os olhos de Cristo a partir da sua palavra. É pedir a Deus que eu consiga enxergar a humanidade com os olhos de Jesus. Por quê? Os olhos da humanidade são olhos cruéis. Agora, o olhar de Jesus era um olhar de misericórdia. Ele viu uma pessoa e se compadecia dela. Ele viu necessidade e se movia de íntima compaixão. Ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia, ele tinha amor, ele tinha carinho para dar. O mundo tem isso? Não. Então, eu preciso sempre pegar o quê? Os óculos de Cristo, para que eu consiga enxergar a bondade das pessoas. Porque senão eu sempre vou olhar a maldade, sempre olharei o pecado. Por que tem tanta gente com tantos problemas? Por quê? Porque está tentando enxergar o mundo com a sua visão. Eu estou lá querendo usar os meus óculos, aí eu saio e me frustro. Eu só enxergo maldade, eu só enxergo crueldade, eu só enxergo injustiça, eu só enxergo problema, eu só enxergo enfermidade. Agora, quando eu tenho contato com a palavra de Jesus e eu passo a usar os óculos de Cristo, eu não mais tenho a visão antiga que eu tinha, que era errada. Consegue entender? Não sei se está ficando claro para vocês. Muita gente está tendo muitos problemas porque estão tentando ver as coisas a partir da sua visão. Mas nós que temos acesso a essas verdades, eu passarei a pedir a Deus nas minhas orações que eu possa olhar com os olhos de Cristo, para que eu possa ver o mundo com os olhos de Cristo, para que eu tenha o mesmo sentimento de Cristo. O que Paulo ele diz? Vocês devem ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve, que tenhais o mesmo sentimento que o Senhor ele teve pela humanidade e teve por nós. Isso só teremos quando nós permitirmos que a palavra de Deus ela entre e faça a transformação em nós. Aí os nossos olhos são abertos. Para a gente terminar, já estou caminhando para o final. Paulo foi um homem muito cruel. Ele perseguiu a igreja de Cristo e pensava que estava fazendo o certo. Por quê? Porque ele estava com seus óculos, os óculos de Paulo. Aí ele achava que perseguir os cristãos era certo, que matar cristãos era certo, que perseguir a igreja era certo. Por quê? Paulo estava com seus óculos, certo? Até que um belo dia ele encontra quem? Ou quem o encontra? Jesus encontra Paulo e tem uma conversa dura com Paulo. Paulo naquele momento ele fica cego. Por quê? A cegueira que ele ficou fisicamente mostrava a cegueira que ele tinha interiormente, espiritualmente. Ele estava interiormente e espiritualmente completamente cego. Ele fica por 3 dias cego, até que vai o Ananias, Ananias, instruído por Deus, vai orar por ele. E quando Ananias ora por Paulo, a Bíblia diz que caem escamas dos olhos de Paulo. Por quê? Porque mostrava que Paulo estava enxergando as coisas de um modo errado. Esse que é o grande problema.
sabe? Quando a gente estava lá no mundo fazendo tudo que era coisa errada, por mais que estivéssemos fazendo as coisas erradas, a gente sabia, não sabia? Todo mundo sabe que aquilo dele é errado. Todo mundo sabe que ficar bêbado é errado, ficar drogado é errado, que adulterar é errado. Todo mundo sabe, não precisa nem ir para a igreja para isso. Agora, qual é o maior pecado? O pecado da religiosidade que eu não consigo ver. Que eu acho que eu estou certo e está todo mundo errado. Essa era a visão de Paulo. Esse era o olhar de Paulo. Por quê? Porque ele pensava que ele estava certo e todo mundo estava errado. Então todo mundo que estava errado ele condenava, ele perseguia, ele fazia tanto mal. Olha quanta gente está perseguindo outras pessoas porque se acham superiores, se acham melhores, se acham religiosos, se acham mais próximos de Deus. Consideram que oram mais, que tem cargo, que leem mais a Bíblia e tudo mais. Essas pessoas falam o seguinte: olha, fulano, você não vai para o céu, você vai para o inferno, você não merece estar na casa de Deus. Aí quando vê o necessitado, a pessoa julga, sabe? A pessoa pode não falar nada, mas ela te olha de cima a baixo, julgando você, julgando outras pessoas. Esse é o pecado da religiosidade. Mas aí você vai ver a pessoa, ela ora, ela lê a Bíblia, ela está na igreja, ela jejua e tudo mais. Mas eu te falo, ela está certa ou está errada? Está errada. Por quê? Porque o pecado que está habitando ela é o pecado da religiosidade. E Paulo era dessa forma. Até que Ananias ora por ele, seus olhos, as escamas elas caem. O que acontece? Paulo ele passa a olhar com o olhar de Cristo. Ele passa a ter a visão e o sentimento de Cristo. Aquele homem que perseguia, deixou de perseguir para ser perseguido. Aquele homem que maltratava, passou a ser maltratado. Aquele homem que falava mal, passou a outras pessoas falarem mal dele. Por quê? Porque naquele momento os seus olhos foram abertos. E ele pôde ver a verdade, ele pôde ver a Cristo. Então, que a gente, a mesma experiência que Paulo teve, nós tenhamos, que os nossos olhos sejam abertos de todo e qualquer tipo de escama. Que essas escamas nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. De coisas que a gente julgava ser certo, e depois a gente fala, realmente, eu pensava que eu estava certo, mas eu estava errado, e a gente reconhece. Aí, para terminar, Jesus ele diz o seguinte: mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. No segundo ato de Cristo, ele coloca as mãos sobre os olhos daquele homem, e ele passa a ver tudo claramente, ele foi completamente curado, a sua visão foi restaurada. Ele saiu dali enxergando com os olhos de Cristo, porque ele foi curado por Jesus. Aí Jesus, aqui a gente percebe que Jesus ele tem o poder de restaurar a nossa visão, seja ela física, seja ela espiritual, de transformar a nossa mentalidade, fazendo com que a gente enxergue a partir da ótica do Evangelho e da Palavra de Deus. Mas Jesus ele faz uma instrução, terminando aqui, que foi o que eu falei no início. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Ou seja, não volte mais para aquele lugar onde você se encontrava. Não volte a se relacionar com aquelas pessoas. Por quê? Porque tem certas doenças que Jesus ele pode curar, mas quando eu volto para os velhos hábitos e velhos costumes, a doença ela pode voltar. Jesus eu não lembro qual foi a pessoa específica, mas ele diz o seguinte: volte, vai e não peques mais para que não te suceda uma coisa pior. Ou seja, ele diz o seguinte: não tenha mais as mesmas práticas, não se relacione naquele ambiente, se distancie desses tipos de pessoas. Por quê? Porque Jesus ele vem e cura e abre os nossos olhos, mas eu volto para o lugar que me cegou, que me afastou de Cristo. O que acontece? Eu me tornarei novamente uma pessoa séria. Então, a palavra de Jesus é o seguinte: não entre naquele povoado. Quais são os povoados que Jesus está falando para a gente não entrar, para a gente não se relacionar? Todo mundo sabe. Aqui eu não preciso apontar, mas todos nós sabemos o que Jesus fala para eu não fazer, para eu não me relacionar, para eu não agir, para eu não praticar, para eu não ter aquelas ações. Todos nós sabemos. Agora o segredo é não fazermos mais isso. E a condição está nas nossas mãos, não é? Jesus fala assim: não faça. Mas eu posso fazer? Posso. O que acontece quando eu faço? Eu sofro as consequências da minha atitude. Jesus ele nos deu, Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Só que a partir das minhas atitudes eu arcarei com as consequências dela. Toda atitude
ela tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Agora, Jesus ele disse o seguinte: Israel, não faça isso. Aí Israel vai lá e faz, o que acontece? Eu arcarei com as consequências do desobedecer a palavra de Deus. Então Jesus ele diz o seguinte: olha, volta para sua casa, mas não entre naquele povoado. E a gente termina com essa palavra. Novamente, nós teremos mais nãos do que sim ao longo da palavra de Deus e no nosso caminhar com Cristo. Agora eu preciso acatar esses nãos e entender que os nãos que Jesus ele fala para mim é para o meu bem, é para o meu crescimento, é para a minha saúde, é para que eu esteja cada vez mais próximo dele, para que eu não volte para a cegueira que eu fui curado, que é o que o cego disse. Um outro cego: eu era cego e agora vejo. O que acontece? Esse é o processo natural de quando nós éramos cegos espiritualmente, encontramos a Cristo, nós passamos a ter luz, nós passamos a enxergar, nós passamos a ver, os nossos olhos são abertos, a nossa vida é transformada, e a gente tem a visão correta do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos, como eu dei o exemplo aqui, os óculos de Jesus, para que eu olhe com mansidão, com perdão, com bondade, com misericórdia, com longanimidade, para que eu tenha o fruto do Espírito de Deus na minha vida e eu passe a ser uma pessoa diferente para a glória de Deus. Por quê? Porque tem muitas outras pessoas cegas que são precisando de cura. Aí eu te pergunto: quem será o agente de transformação? Somos nós. Por quê? Porque se você teve um encontro com Cristo, Jesus te restaurou a visão, você sabe quem cura. Somos nós que curamos? Não, mas nós apontamos o caminho. É o que João Batista ele fala: eu não sou o caminho, mas Jesus é o caminho. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele fala isso a respeito de Jesus. Nós não curamos, nós não transformamos, nós não salvamos, mas nós somos as pessoas que podemos apontar a Cristo e dizer para todas as pessoas: olhem para Ele, porque Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma e Ele nos levará para o céu. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode falar, gente. Hoje eu emendei e fui direto para terminar rápido. Mas alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer falar alguma experiência? Contar algum testemunho? Algo que eu falei aqui na palavra? Uma colocação interessante: que quando Jesus ele cospe os olhos dele diretamente, passa a mão, né? E Jesus pergunta, ele falou: eu vejo o homem como árvore. E interessante que achando que Jesus pede para ele não voltar novamente para a aldeia, porque ele tinha uma ligação profunda com aquela aldeia. Por quê? Quando ele vê os homens como árvore, a árvore tem duas finalidades principais, né? É dar fruto e também trazer sombra. Então, assim, eu entendo uma colocação aqui, o seguinte: que ele tinha uma confiança muito grande nos homens da aldeia, os homens como amigos dele, né? Descanso ali, trazer o fruto para ele, apesar de ele ser cego. Então, quando ele fala assim: eu vejo os homens como árvores que andam, era a mentalidade de muitos de nós somos assim. Eu tenho amizade com aquela pessoa do mundo ali, porque a pessoa é minha amiga, ela tem uma palavra boa, mas às vezes não é uma palavra que vai te trazer salvação e vida eterna. Por isso que Jesus fala para ele não voltar para a aldeia novamente. Quando Jesus impõe a mão novamente nos seus olhos, a Bíblia fala assim: e olhando firmemente, ficou restabelecido, já via ao longe e distante a todos. Ou seja, era essa visão que Jesus queria que ele tivesse. Não quer que você veja os homens, o mundo, porque o mundo, não, infelizmente, não é seu amigo. Né? O mundo, infelizmente, algumas pessoas não são seus amigos. Então, Jesus quer que você veja aquela amizade que parecia talvez ser uma amizade boa, longe, distante. Por isso que Jesus falou: você não volte para a aldeia mais, porque a aldeia não era um lugar para ele, não era para ele ficar ali. Então, assim, o que Jesus quer? Não que você não possa ter amizade com as pessoas aí fora, mas essa amizade de ligação é o que você disse no princípio da palavra. Às vezes são pessoas que são amigos seus, mas que vai te conduzir para uma coisa errada. Por exemplo, que as crianças estudam. Às vezes são amizades boas, com brinco e tudo mais, mas às vezes é um coleguinha que fala muito palavrão, é um coleguinha que futuramente pode ter um vício, que não vai ser bom para você. Então, Jesus está falando assim: não, essa amizade não serve para você, você não vai ser inimigo dela,
mas também você não vai ser um amigo de você frequentar a casa dessa pessoa, e para nós adultos também, porque isso pode te contaminar. A tendência de você se apegar às coisas do mundo é muito maior do que as pessoas do mundo vir para a presença de Deus e pregar as coisas de Deus. Porque o mundo tem N coisas para oferecer que vão te trazer derrota. Mas as coisas que o Senhor tem para te oferecer parecem aos olhos humanos não uma boa, mas vai te trazer vida e vida eterna, coisas boas. Então, quando o Senhor fala assim, você não volta para a aldeia mais, é porque ali é uma local de confusão. Você pode olhar, você vai num bairro, principalmente numa praça de um bairro, o que tem lá? Às vezes tem droga, tem bebida, tem um boteco lá que vai. São coisas, infelizmente, que não são boas. Né? Então, o Senhor falou assim, aquilo não é lugar para você. Então, você aparta dali. Né? E se você vai ver o quê? Você vai ver homens ou anjos. Não é isso que eu quero para você. E Jesus, ele tocou 2 vezes nos olhos da pessoa. Às vezes, Deus, para operar uma bênção na nossa vida, não que a mão do Senhor Jesus Cristo não pode abençoar de uma vez, é mostrando que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque, de repente, o Senhor toca em você, você sente a bênção do Senhor, mas, de repente, se você vacila seus pés e volta para o mundo outra vez, ou volta a fazer coisa errada. Aí Jesus vai se novamente e toca novamente, e agora? Agora sim, realmente, essa experiência do Senhor tocar em mim é diferente. Então, agora eu estou vendo coisas que eu não via. Então, assim, quando você fala que vê ao longe, à distância, é coisas que o Senhor tem para te revelar que você, com os olhos no mundo, na aldeia, nas coisas erradas, você não vai conseguir. Justamente. Aqui, eu só queria ressaltar 2 coisas muito importantes. De onde Deus ele nos tirou, a gente não precisa voltar mais. Não temos que voltar. Tem muita gente que quer voltar de onde Deus lhe tirou. Tirou lá do fundo do poço, você quer voltar para o fundo do poço? Né? Mas às vezes no momento de fraqueza a gente quer voltar lá para o fundo do poço. A ação do filho pródigo, ele falou o seguinte, cara, eu estou no fundo do poço, comendo comida de porco. Quero ficar aqui não, vou voltar para casa do meu pai. Creio que nunca mais ele teve vontade de comer comida de porco novamente. Só que às vezes, quando num momento de fraqueza, a gente quer voltar para onde Deus ele nos tirou. Então todas as vezes nesse momento a gente deve resistir. Resistir ao maligno e ele fugirá de nós. E não desistirmos. Aquele cego, ele não desistiu. Ele viu ali homens como árvores, só que às vezes a gente desiste. Na primeira tentativa a gente não quer. E às vezes Deus ele estava ali trazendo algum ensinamento para a gente. Na primeira tentativa ele não foi curado, Jesus ele tocou novamente no homem, abrindo completamente a visão dele. Então assim, mas na primeira ele já estava enxergando alguma coisa, mostrando que nem tudo na nossa vida é da forma como a gente quer, né, de imediato. Às vezes existem curas agora, fisicamente é processo. Libertações é processo. Às vezes a pessoa, por exemplo, era viciado, sei lá, eu nunca fumei, mas tem gente que fala que cigarro é um vício terrível de deixar. Às vezes a pessoa, tem gente que eu não conheço, que foi quando encontrou a Cristo, Deus libertou do vício completamente. Tem gente que não, tem gente que é um processo. E a gente não pode julgar quem é um processo. Talvez o processo dela é o quê? Se ela fumava X números, ela cai pela metade, daqui a pouco ela está livre. E a gente precisa entender que algumas coisas na nossa vida são um processo, da mesma forma como cura. Às vezes, o processo de cura nosso não vai ser da forma como a gente pensa que num belo dia a gente vai acordar curado. Mas às vezes o processo é o quê? É irmos até o médico, identificarmos a enfermidade, tomarmos o remédio e sermos curados. Houve ou não houve a intervenção de Cristo? Houve. Porque quanta gente nem descobre que está doente, que morre sem saber que está doente, ou quando vai descobrir a doença já é tarde demais. Então até nisso a gente tem que dar graças. Você vai fazer um exame, você descobre uma enfermidade, aí a gente fica bravo com Deus. Não, Deus, eu sou seu servo, eu estou doente. Mas quem disse que servo não adoece? Graças a Deus, é o contrário, a Deus, obrigado, porque eu tive a oportunidade de identificar a doença e tratá-la. Muita gente nem tem oportunidade. Um exemplo meu, uns 2 anos para trás eu tive que fazer cirurgia de vesícula, foi uma dor horrível. Pensei que ia morrer de tanta dor. Aí eu poderia falar, nossa Deus, por que eu fui sentir? Graças a Deus que eu, em tempo de descobrir a doença, porque o médico falou o seguinte, olha, se você não operasse rapidamente, sua vesícula ela poderia estourar, sei lá, e dar uma infecção generalizada. Olha o problema, não é? Então a gente sempre tem que olhar
para o lado bom. E como que eu olho para o lado bom? Com os olhos de Cristo. Porque se eu for olhar para o meu, eu só vou olhar para o problema. Aí eu olho pelo lado bom. Deus, obrigado, porque eu descobri a tempo, porque eu fui informado a tempo. Às vezes a gente fica triste. Agora eu vou acabar de falar, para não tardar. Com uma pessoa próxima da gente, a gente descobre uma traição. Amigo, você pensa que era seu amigo, ele te traiu. E você fica chateado. Você reclama com Deus e murmura. É o contrário, agradeça a Deus que Deus ele mostrou quem estava te traindo, quem que estava agindo errado com você, não é verdade? Então a gente tem que aprender a olhar com bons olhos. Jesus ele fala: a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo terá trevas. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Está chegando ao final. Foi muito bom estar aqui com vocês. Amém? Alguém quer orar? Quer falar alguma coisa? Não? Oração? Vamos lá, gente. Sintam-se à vontade. Orar? Amém? Pode orar. Não, pode orar. Não quer orar? Não, pode orar. Pode orar aí também. Pode orar? Amém? Então vamos orar, pessoal? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te damos graças por mais uma noite estarmos reunidos aqui em Teu nome. Amém. Te agradecemos por cada uma das pessoas que se dispuseram a estarem conosco aqui nessa noite, aprendendo da Tua palavra, cantando louvores para Ti, exaltando o Teu nome. E nós te pedimos, Senhor, que tudo que foi falado aqui nessa noite, nada se perca, Senhor, nós possamos colocar em prática, Senhor, toda a Tua palavra, porque ela é vida e saúde para a gente, Senhor. Que assim seja, que todos nós sejamos libertos e curados de qualquer tipo de visão deturpada, de cegueira espiritual, que os nossos olhos possam ser abertos para a glória do Teu nome, que possamos enxergar com os olhos de Cristo, com a visão do Senhor. Amém. Que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tenhamos esse mesmo sentimento e que o coloquemos em prática, Senhor. Nós te damos graças por cada uma dessas pessoas, pedimos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações, possa repousar sobre as nossas mentes e possa nos conduzir, Senhor, durante toda essa semana, debaixo da Tua proteção, da Tua bênção, sendo guardados e protegidos pelo Senhor. Nós louvamos ao Teu nome e confiamos as nossas vidas, a nossa família, tudo que temos ao Senhor. Nós te damos graças não somente hoje, mas sempre. É a oração que nós fazemos através do nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem a gente está de volta. E se Deus quiser.